dia a todos. A gente pede a gentileza que por favor, vocês se acomodem nos lugares para a gente dar início ao evento. Bom dia a todos e todas aqui presentes. É com muita alegria que a Câmara Municipal de Cesário-Lange realiza essa sessão solene para a instalação da Escola do Parlamento, a Escola Professor Márcio Antônio de Camargo Barros. Convido nesse momento o excelentíssimo senhor Felipe Rocha, vice-presidente desta casa, para tomar seu lugar à mesa. Felipe é vice-presidente e presidirá a sessão de hoje. O vereador Alessandro, que é presidente, não pôde estar presente, e o Cristiano também, que é segundo secretário, não pôde estar presente, mas estão acompanhando o evento. Convido também a excelentíssima senhora Daniela Faria, vereadora, para tomar seu lugar à mesa. Convido nesse momento o excelentíssimo senhor André Arruda, vice-prefeito do município de Cesário-Lange, para tomar seu lugar à mesa. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Cesário-Lange. Convido todos presentes para ficarem em pé, a fim de ouvirmos uma leitura de um trecho bíblico que será realizada pela vereadora Daniela. Bom dia. Provérbios, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez
para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Neste momento, convido a todos que fiquem em pé para ouvirmos a execução do hino nacional e, em seguida, o hino do nosso município.
gostaria de agradecer nesse momento a presença de Yara Pacheco, ela é presidente do Conselho de Turismo aqui de Cesário Lange, Lilian Trevigno, secretária de Desenvolvimento Social aqui de Cesário Lange, José Francisco de Camargo Barros, Oswaldo Vieira de Camargo, juiz de paz aqui de Cesário Lange, André de Arruda, nosso vice-prefeito, Renan Cortez, presidente da Câmara de Tatuí, Vitão do Cachorrão, ele está sendo representado por seu assessor, Tiago Gonzaga, Felipe César de Paula, ele é vereador na Câmara de Serquilho, Victor Mazzucato, vereador da Câmara de Serquilho também, Eliseu Camargo, presidente da Câmara de Quadra, Débora Oliveira, coordenadora de Planejamento e Implementação de Projetos na Câmara Municipal de Valinhos e na Escola do Legislativo da Câmara, Simone Aparecida, presidente da Câmara de Pereiras, Regina Serrano, ela é diretora municipal de turismo aqui de Cesário Lange. Cumprimento também as demais autoridades aqui presentes, pedimos perdão se esquecemos de alguém. Sejam todos bem-vindos e uma boa palestra. Convido agora o diretor executivo da Escola do Parlamento, Dr. Murilo de Camargo Barros, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos os presentes, ao vice-presidente, os vereadores, vice-prefeitos, aos demais presidentes de Câmara, vereadores e os visitantes aqui que vieram prestigiar a sessão solene de instalação da Escola do Parlamento Cesário Lange. A Escola do Parlamento Cesário Lange, ela tem a função, como eu estava conversando hoje com a palestrante, né, de tratar da realidade de Cesário Lange, que era a falta de um apoio para fins de qualificação, não só dos servidores públicos do município, da Câmara Municipal, mas sim a qualificação de toda a sociedade cesarolangense. Então, a Escola do Parlamento de Cesário Lange, ela foi criada realmente para tratar da função social do Poder Legislativo. Quando a gente lembra da função social, tudo que foi criado, né, quando foi criados os poderes, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o Poder Legislativo foi o primeiro, que realmente é o que representava ali a estrutura do povo, da sociedade ali que convivia naquela comunidade, e a função social do Poder Judiciário, nós enxergamos lá com a justiça gratuita, ele atendendo, né, determinadas situações, fornecendo ali a justiça gratuita. A função social do Poder Executivo, nós acabamos verificando lá com a assistência social, a saúde funcionando, mas nunca se pensou na função social do Poder Legislativo. E quando você pensa na função social do Poder Legislativo, ainda mais numa sociedade pequena como a Cesário Lange, nós lembramos que nós temos uma estrutura hoje, nós temos vereadores empenhados, nós temos o Poder Executivo empenhado para qualificar a sociedade, para trazer não só para os servidores públicos, mas para toda a sociedade a possibilidade de aprendizado, a possibilidade de verificação, né, da sua evolução, inclusive com relação à consciência, né, a consciência eleitoral, a consciência social, a consciência no exercício da cidadania. Então, hoje, a Câmara de Cesário Lange pode dizer que ela tem uma escola do parlamento que trata para fins, né, tem a finalidade realmente de auxiliar a sociedade cesarolangense. Foi com esse intuito que a escola foi criada e com esse intuito é que a escola vai permanecer atuando sempre. Aqui, só para aproveitando o ensejo, nós temos aí né, como estrutura da escola, nós temos o símbolo ali, o logo da escola, e no logo da escola ele foi criado pensando no logo, levando em consideração o logo do município, do nosso município, que é o que nós temos aqui em cima no plenário. Então foi criado esse logo da escola, tendo toda a simbologia do logo do município. Então vocês podem ver as cores, elas são semelhantes, nós temos o azul, o dourado e o vermelho. Nós temos ali os 3 rios que cortam, né, o município, que é o Rio das Pedras, Aleluia e o Guarapó. Nós temos o livro aberto, que Cesário Lange leva o nome de um professor, Cesário Lange Adrien. Então
esse livro aberto com a pena, ele tem essa simbologia da educação, principalmente com as letras do alfabeto grego, alfa e ômega ali, né? E também nós temos o nome, né, o termo em latim, como nós temos no nosso brasão do município, ou no brasão do município nós temos ab uno disse homines, por um se conhece todos, e aqui da escola nós temos una doctrina omnibus, então um ensinando todos. Então a Câmara Municipal, como é o berço da população, o berço da cidadania, um ensinando todos, a Câmara ensinando todos os munícipes. Esse é o símbolo, esse é o brasão da nossa escola. Muito obrigado pela presença, espero que vocês continuem utilizando a escola, aproveitando, né, todos aqui que estão presentes, utilizarem a Câmara Municipal como estrutura, né, para que todos possam, dentro do nosso município, alcançar um pouco mais de cidadania. Obrigado. Convido agora o vereador e presidente da Escola do Parlamento, o vereador Luciano de Toledo, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senhoras vereadoras, senhores vereadores, excelentíssimo senhor vice-prefeito, nesse momento representando o prefeito municipal, senhores vereadores da região, senhoras e senhores, demais autoridades, comunidade de Cesário Lange. Eu peço licença nesse momento, já foi nominadas autoridades, mas eu quero aqui uma nominação especial ao senhor Wilson Machado, que foi presidente desta casa, vereador também, obrigado pela presença, com a sua senhora, o vereador Luiz da Saúde, foi vereador nesta casa, presidente da casa também, e o vereador José Otávio, que nos brindam com a presença, e eu faço questão dessa nominação, porque sonhamos junto esse momento, né, e hoje torna-se realidade. Eu quero, nesse momento, trazer uma especial homenagem aos familiares do nosso homenageado, o professor Márcio Antônio de Camargo Barros, e a gente faz isso com muita emoção e uma grande responsabilidade, porque falar do professor Márcio não é muito fácil, a gente vai tentar. E a gente faz essa singular, mas histórica homenagem ao professor Márcio. A criação desta escola, formalizada pela resolução 122 de 2025, né, foi um sonho que começou a gestar já na legislação anterior, projeto proposto, mas que concretizamos neste ano. E não é apenas um ato burocrático, mas a concretização de um ideal e um sonho para fortalecer os pilares da nossa democracia local. É o reconhecimento da necessidade premente de educar para a cidadania, de capacitar nossos munícipes para uma participação política mais ativa, consciente e transformadora. E não haveria nome mais justo, mais inspirador para batizar essa instituição do que a do professor Márcio Antônio de Camargo Barros, cuja vida foi um testemunho vibrante de dedicação à educação e ao serviço público. Permita-me, Murilo, revisitar a trajetória de um homem que deixou marcas indeléveis em Cesário Lange, e muito além de suas fronteiras. O professor Márcio Antônio Camargo Barros nasceu em nossa querida Cesário Lange, em 14 de junho de 1942. Filho de Benedito Camargo Barros e Silvia de Almeida Barros, Benedito, que foi nosso segundo prefeito aqui na nossa cidade, e visionário, que foi com o seu Benedito que iniciamos, né, os
caminhamos para as questões de desenvolvimento da nossa cidade. Deixou um legado. Desde cedo, o professor Márcio demonstrou a paixão inabalável pelo saber e pelo ensino. Sua jornada educacional foi exemplar, culminando na formação em pedagogia e posteriormente em direito, demonstrando a amplitude de seus interesses e a profundidade de seu intelecto. Sua carreira profissional foi um mosaico de realizações. Atuou com distinção como diretor de diversas escolas, deixando um legado de excelência e inovação por onde passou. É impossível falar de sua atuação sem destacar seu período à frente da Escola Aristeu Vasconcelos Leite, onde sua liderança e visão transformaram a realidade educacional de muitos jovens. Sua competência o levou a galgar posições de destaque, tornando-se supervisor de ensino em São Paulo, onde sua influência se estendeu por uma rede ainda maior de instituições e profissionais de educação. Mas a dedicação do professor Márcio à educação não se limitou ao ensino básico e médio. E aqui eu faço um parênteses. Também não se limitou apenas ao professor Márcio. Ele conseguiu passar essa vocação de professor a seus filhos. Vinícius, na música, professor Murilo, na área do direito, e ao Felipe, que atua na área da moda. A partir de 1975, ele empreendeu um trabalho transformador na Unip e no grupo ASUPERO, Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do ensino superior em nosso país. Sua expertise e seu comprometimento o levaram a representar essas instituições junto ao Ministério da Educação e à Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, onde defendeu com veemência a qualidade e a acessibilidade da educação. Além de sua brilhante carreira educacional, o professor Márcio Antônio de Camargo Barros também dedicou parte de sua vida ao serviço público em nossa Câmara Municipal. Ele foi vereador por 2 legislaturas nos períodos de 1977 a 1979 e de 1981 a 1983. Durante seu mandato, demonstrou a mesma paixão e rigor que aplicava em suas atividades pedagógicas. Sua memória aguçada, sua redação impecável e sua capacidade de argumentação eram notáveis. Eram notáveis características que o levaram a ser eleito. Presidente desta casa, um testemunho de sua liderança e do respeito que inspirava em seus pares. Ele era um exemplo de como a inteligência e a dedicação podem elevar o debate público e servir a comunidade com integridade. O professor Márcio nos deixou em 15 de fevereiro de 2020, mas seu legado, sua paixão pela educação e seu compromisso com o bem público permanecem vivos, inspirando-nos a cada dia. É esse legado que hoje celebramos e perpetuamos com a instalação desta Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento, o professor Márcio Antônio de Camargo Barros, nasce de um propósito nobre e fundamental: ser um espaço de formação e aprimoramento cívico à nossa população, à nossa coletividade. Seu objetivo primordial é educativo, visando fortalecer a nossa democracia, principalmente em nosso município, oferecendo ferramentas e conhecimentos para que cada cidadão possa compreender melhor o funcionamento do Poder Legislativo e os mecanismos de participação popular e a importância de seu papel na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A busca do professor Márcio Antônio de Camargo Barros. Queremos formar cidadãos conscientes, capazes de analisar criticamente as propostas, de fiscalizar os atos dos representantes eleitos e de propor soluções para os desafios que Cesário Lange enfrenta. Queremos estimular uma participação política esclarecida, que transcenda o voto e se manifeste no dia a dia na defesa dos direitos, na busca por melhorias e na construção coletiva do futuro de nossa cidade. A democracia não se faz apenas nas urnas, mas na constante vigilância e participação de cada um de nós.
A vida do professor Márcio Antônio Camargo Barros foi, desde muito cedo, dedicada à educação. Ele iniciou sua jornada profissional aos 18 anos, como secretário escolar, demonstrando uma vocação precoce para o ambiente educacional. Seu comprometimento com a formação de pessoas, com o desenvolvimento do potencial humano, foi a tônica de sua existência. Ele acreditava no poder transformador do conhecimento, na capacidade da educação de libertar e empoderar os indivíduos. Ao mesmo tempo, ele foi um exemplo de cidadão, que atuou ativamente no poder legislativo, trazendo para a política a mesma seriedade e o mesmo idealismo que dedicava à sala de aula. Sua passagem por esta casa demonstrou que a política, quando exercida com ética e conhecimento, é uma das mais elevadas formas de serviço à comunidade. A escola do parlamento, portanto, representa a integração perfeita entre a educação e a política, dois pilares essenciais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Ela é a materialização da crença de que não há boa política sem boa educação. Não há educação completa sem a compreensão do papel do cidadão na vida pública. Ao honrarmos o professor Márcio Antônio Camargo Barros com o nome dessa escola, não estamos apenas prestando homenagem póstuma, estamos, na verdade, invocando seu espírito de dedicação, sua inteligência e seu compromisso para guiar os passos desta nova instituição. Que sua memória inspire todos aqueles que por aqui passarem, sejam alunos, professores ou colaboradores, a buscar sempre o conhecimento, a ética e o serviço ao próximo. Queremos reafirmar, neste momento solene, o compromisso desta Câmara Municipal com a educação e com o fortalecimento da nossa democracia. Que a escola do Parlamento, o professor Márcio Antônio Camargo Barros, seja um espaço vibrante de aprendizado, de debate e de construção coletiva. Que ela forme líderes, cidadãos engajados e agentes de transformação para Cesário Lange. Convidamos toda a nossa comunidade, os nossos jovens, os adultos, a abraçarem essa iniciativa. Que cada um de nós se sinta parte deste projeto, contribuindo com ideais, participando dos cursos e debates, elevando o espírito cívico para todos os cantos do nosso município. Que a luz do conhecimento, da cidadania, acesa pelo professor Márcio, brilhe intensamente através dessa escola. E que a memória do professor Márcio Antônio Camargo Barros seja a nossa bússola e que seu legado nos impulsione a construir uma Cesário Lange cada vez mais justa, próspera e democrática. Meu muito obrigado a todos vocês. Agora, passo a palavra para o vice-prefeito de Cesário Lange, André de Arruda. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer pelo convite. Estou aqui representando o nosso prefeito Ramiro de Campos. Quero cumprimentar aqui o vice-presidente da casa, o vereador Felipe, e em seu nome cumprimento a todos os vereadores que estão presentes, vereadores de outras cidades também, que estão prestigiando aqui o evento dessa Casa Legislativa. Cumprimento aqui a nossa secretária de Desenvolvimento Social, a doutora Lília. Quero cumprimentar aqui o meu primo, o doutor Murilo, e dizer da alegria da iniciativa dessa Casa Legislativa, iniciativa liderada pelo vereador Luciano, pelo doutor Murilo, e destacar a importância dessa escola parlamentar, que traz o cidadão mais perto do poder público, que capacita os agentes públicos
através de cursos e palestras. E dizer que a interdependência, não só do cidadão, mas como dos poderes, ela realmente existe. Por quê? Quando a gente nasce, a gente é dependente dos nossos pais. E aí depois que a gente atinge a vida adulta, a gente acha que a gente fica independente. Mas na realidade ninguém é independente. A gente sempre precisa de alguém. E isso acontece também com os três poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário são interdependentes. A gente precisa trabalhar em sincronia para gerar um resultado melhor para a população. Cumprimento aqui também a nossa palestrante, a doutora Nelly Castanheira. Tá, desculpa, eu achei que era ela. Me perdoem. Agradeço por ter vindo aqui, né, fortalecendo esse evento. O nome do professor Márcio, que é meu primo também, né, é primo da minha mãe, primo de primeiro grau. Foi uma ideia brilhante, na realidade, de nomear, né, essa escola parlamentar com o nome dele. E para finalizar aqui, gostaria de falar como é uma escola, né, que uma frase do nosso eterno deputado, o Dr. Enéas: só o conhecimento liberta o homem. Tá? Muito obrigado a todos e um bom evento aí a todos. Eu, como Felipe Rocha, vice-presidente dessa Câmara, declaro oficialmente instalada a Escola do Parlamento Professor Márcio Antônio de Camargo Barros. Nós vamos ter a honra de, nesse momento, acompanharmos a palestra com o tema Fortalecimento das Câmaras Municipais e Aproximação com a Sociedade. A palestra será feita pela doutora Nelly Castanheira, que é servidora de carreira da Câmara Municipal de Campinas desde 2014, onde atua como analista legislativo pedagoga. Ela é formada em pedagogia, pós-graduada em áreas como direito público, gestão pública, psicopedagogia, gestão de pessoas. Possui ampla experiência na área educacional. À frente da direção da Escola do Legislativo de Campinas, Nelly tem se destacado pelo fortalecimento da educação legislativa no Estado, promovendo capacitação dos servidores e integração entre câmaras municipais e sociedade. Trabalho reconhecido por moções de aplausos em diversas câmaras paulistas. Atualmente, na Associação Paulista de Escolas do Legislativo e de Contas, a APEL, foi eleita presidente da entidade para o biênio 2025-2027, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Também integra o Conselho Fiscal da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, a ABEL, e representa no dia de hoje, na pessoa do Dr. Roberto Lamari. Sob sua liderança, a APEL busca expandir as escolas do Legislativo em São Paulo, fortalecer a comunicação institucional e promover a cidadania por meio da educação. Eu tenho a honra de convidar a doutora Nelly Castanheira para nos ministrar a palestra. Eu gostaria de convidar nesse momento, por gentileza, para os membros da mesa diretora e os vereadores no plenário tomarem lugar à plateia para que acompanhem a palestra. Quais dessas afirmações ou perguntas
vocês já ouviram, estando aqui no Poder Legislativo. Como está na prefeitura? Vereador deveria ter nível superior. Vereador deveria ganhar, no máximo, um salário mínimo. Para que tanto dinheiro gasto? Tanta estrutura? Para que aumentar a Câmara? Para que construir plenário? Tinha que fechar essa Câmara. Não serve para nada isso aqui. Quais das seguintes manchetes nunca apareceram em jornal? Estudantes não demonstram melhoria em português e matemática, governo ameaça intervenção nas escolas. Ou B, escolas públicas podem sofrer intervenção do governo por falha em formar cidadãos democráticos. Se você respondeu B, você não apenas respondeu corretamente. Sua resposta reflete um importante desafio que a democracia enfrenta nos dias de hoje. Enquanto nós dizemos que valorizamos uma sociedade democrática, as mesmas instituições de que se espera que formem cidadãos democráticos, nossas escolas, onde eles têm a oportunidade ali de se socializar, de conviver com as diferenças e tudo mais, iniciar ali a sua participação na sociedade de maneira mais efetiva, se afastaram bastante dessa missão central. Para melhorar a sociedade, torná-la mais justa, é preciso fazer a democracia funcionar. E a democracia não é um esporte para espectadores. E é por isso que nós estamos todos reunidos nessa manhã, e eu inicio a minha palestra com essas provocações, com essas frases que vocês já devem ter ouvido e ouvirão muitas vezes ainda. Antes de me apresentar, eu sou Nelly Monteiro Castanheira, graduada em Pedagogia, com algumas pós-graduações, servidora de carreira da Câmara de Campinas desde 2014. Sou professora desde os 18 anos, filhos de professores também, e venho hoje aqui nessa inauguração dessa Escola do Parlamento com muita alegria. A gente tem andado pelo estado todo, como vocês viram o histórico ali, mas Cesário Lange tem a característica de ter o nome da cidade é de um educador, o nome da escola é de um educador, e eu percebo que vocês têm, então, a missão, é mais do que a instalação de mais uma escola do Parlamento no Estado, é uma missão que vocês têm. E está muito claro para mim que vocês já iniciaram a inauguração da Escola do Parlamento com essa visão estratégica muito definida internamente, o que é bastante relevante. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores dessa casa, o vice-presidente da casa, tive a oportunidade de conhecer o presidente, o vice-prefeito da casa. Para nós é uma alegria imensa inaugurar uma escola do Legislativo com a presença de tantos parlamentares, os servidores da casa. Doutor Murilo, muito obrigado pelo convite. Estou aqui hoje acompanhada da secretária escolar da Câmara de Campinas também, da nossa escola. A Escola de Campinas ela foi criada em 2014, quando eu passei no concurso. Em 2014, fui a primeira servidora a ingressar no concurso da Câmara de Campinas em 2014. A Câmara passou por uma reforma administrativa, criou a escola dentro da sua estrutura, fez o concurso e eu fui a primeira. Como vocês viram meu histórico, eu sou professora desde os 18 anos. Passei no primeiro concurso como professora de ensino regular, pedagoga aos 18 anos. Mas quando eu cheguei em Campinas com essa missão, eu não tinha ideia, eu nunca nem tinha ouvido falar em escola do Legislativo. E cheguei ali com a missão de implantar a Escola do Legislativo numa cidade com 33 vereadores, 1.200.000 habitantes. Então, nessa manhã, a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa experiência lá em Campinas, que se tornou, sim, uma referência para muitas escolas no estado de São Paulo. Mas eu costumo dizer que cada escola do Legislativo é única, porque ela vai se fortalecer à medida da realidade da cidade, da estrutura da Câmara, né? Nós temos lá 400 servidores, então é uma realidade muito diferente da maioria dos municípios paulistas, né? Eu fui eleita, então, em maio desse ano, para ser a primeira presidente mulher da Associação Paulista de Escolas do Legislativo, com uma missão clara também. Tenho aqui hoje a Débora ali, faz parte da diretoria da APEL também.
E a gente tem uma missão muito clara, que é de fortalecer as câmaras e as escolas já constituídas, porque a instalação da escola do parlamento aqui de Cesário Lange não é só, e acredito que seja uma alegria enorme para o Dr. Murilo, até pela homenagem, né, do nome do pai, e nem só para os vereadores ou prefeitos que estão na atualidade, mas é uma conquista de todas as pessoas envolvidas aqui, de todos os servidores que trabalham, que venham a trabalhar na Câmara de Cesário Lange, todo morador da Câmara de Cesário Lange. Essa é uma conquista da cidade. E, com certeza, a cidade vai ser, antes e depois da instalação dessa escola, que eu conversei um pouquinho com o Murilo, não tem uma escola de governo do Executivo, então vocês vão ser referência para todos os servidores públicos, para todos os órgãos de governo dessa cidade e da região, tenho certeza disso, e contem com a gente para que isso aconteça. Estou aqui também hoje representando o nosso presidente da ABEL, o doutor Roberto Lamari, que infelizmente não pôde estar aqui. Está numa pauta lá em Brasília, ampliando as nossas ações junto ao MEC, para desenvolver aí a rede de sustentabilidade, aproximar as escolas do Legislativo do MEC cada vez mais também. Deixo um abraço forte para vocês. Então, a educação legislativa na ordem do dia. Aí vem as perguntas. Escola do Legislativo, por quê? Porque a Escola do Legislativo, ela está prevista lá na Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela não pede. Ela determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção de carreira. Lá em Campinas, como eu falei para vocês, quando a gente instalou a Escola do Legislativo, essa estrutura de formação de carreira, de progressão de carreira, dos servidores da casa aproveitarem os cursos promovidos pela escola para a progressão de carreira, já estava constituída. Mas a gente sabe também que não é a realidade da maioria das câmaras, mas está previsto ali na Constituição Federal. Então, caso a Câmara não tenha essa prerrogativa, ou o município não tenha essa prerrogativa, a gente deixa o alerta para que se criem mecanismos para que isso aconteça. Por quê? Para que você forme servidores públicos cada vez mais motivados, interessados em manter-se na carreira, né, para oferecer para a população um serviço cada vez de mais qualidade e fortalecendo aí tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário. Então, temos alguns exemplos pelo Estado, caso não seja o caso de Cesário Lange, a gente pode ajudar a construir isso daí. A partir disso, então, eu já vou demonstrar aqui para vocês uma iniciativa de uma escola do Legislativo. Então, eu falei de Constituição Federal e, há 10 anos, uma escola do Legislativo de Pouso Alegre colocou a Constituição Federal nessa versão, que é a Constituição em miúdos. É trazer todo esse arcabouço, essa linguagem mais rebuscada que a Constituição Federal traz, que tem todo o embasamento jurídico da nossa nação, para um formato para crianças. E isso daqui foi criado ali na escola de Pouso Alegre. A diretora da escola de Pouso Alegre, Minas Gerais, escreveu isso daqui, levou a ideia dentro da rede para a ABEL. Há 10 anos eu já estava em Campinas, eu já estava na ABEL, e o Senado Federal comprou a ideia, mas ela cedeu todos os direitos autorais, então não tem custo para o Senado a questão dos direitos autorais, e publica a Constituição Federal em miúdos. E aí ela se expandiu. Então, a Constituição Federal em miúdos para criança, Constituição em miúdos 2 para adolescentes, Código de Defesa do Consumidor em miúdos, Estatuto da Igualdade Racial em miúdos, Lei Maria da Penha em miúdos, é o exemplar mais vendido pela gráfica do Senado. E a cartilha de atividades da Constituição em miúdos. E agora, no encontro que a gente vai fazer na semana que vem, em Bento Gonçalves, o Encontro Nacional de Escolas do Legislativo, vai ser lançada a Agenda 2030 em miúdos. Por quê? Para aproximar o público jovem de todo esse arcabouço jurídico
que o nosso país enfrenta, para que as pessoas, a partir do conhecimento, elas possam participar mais ativamente da vida democrática, formar cidadãos de fato, porque sem o conhecimento, a pessoa ela julga, ela não consegue participar ativamente. Então, a gente pode voltar lá para as perguntas do início. Pulei essa aqui. Um levantamento de 2025 afirma, os 81% dos entrevistados afirmaram não confiar no poder legislativo. E aí, o que a escola do legislativo tem com isso? Tem que, através da escola do legislativo, e a gente vai abrir essa casa para jovens, estudantes, fazer parcerias com as diversas faculdades que vocês tenham no entorno, Secretaria de Educação, trazer os educadores para cá, que são formadores de opinião, é diferente, porque a escola do legislativo é institucional e não é apartidária. O olhar das pessoas para isso é um pouco diferente de quando é uma atuação estritamente política e partidária, porque as pessoas têm muita resistência. Não sou eu que estou afirmando isso, é um fato que o Poder Legislativo, principalmente o Poder Legislativo, está muito desgastado ao longo dos anos. As pessoas não confiam. Mas é o vereador que está lá na padaria, é o vereador que está na sua base e, normalmente, ele nem muda do bairro, ele continua sendo vizinho ali e ele é cobrado toda hora. Porque a gente fica acompanhando aí as notícias e as decisões políticas a nível de Estado e de União, mas é no município que a vida acontece. É aqui que as pessoas veem, de fato, a vida delas mudarem. E elas carregam uma expectativa e um anseio de que o vereador vai resolver a vida dela. E, por falta de conhecimento, muitas vezes, as pessoas acabam cobrando do vereador algo que nem é papel dele. Mas, se o vereador não atende a essas expectativas, ele não se reelege. Então, o vereador, muitas vezes, ele fica sujeito a ser despachante do executivo, tendo que ficar ali no pé dos secretários, cobrando. E as pessoas elas não têm o conhecimento qual é, de fato, o papel do vereador. Então, a instalação de uma escola do Legislativo vai trazer todo esse conhecimento para as pessoas, para elas entenderem que o vereador trabalha muito. O vereador trabalha de segunda a domingo, todo dia, toda hora. Então, não faz sentido o vereador ganhar só um salário mínimo. E o vereador precisa ter nível superior, porque é o que as pessoas ficam debatendo aí nas redes sociais. E a gente sempre conversa com os nossos jovens lá em Campinas, e eu dou algumas palestras para eles lá nos nossos inúmeros projetos que a gente tem. E aí a gente coloca o papel do vereador: representar, legislar e fiscalizar. Será que as pessoas em que a maioria não tem curso superior se sentirão representadas única e exclusivamente por uma pessoa que tem curso superior, PhD, mestrado, doutorado? Será? Ou será que a pessoa lá da base dela, é lá, sei lá, João da farmácia, é praticamente o médico do bairro, é a pessoa que está ali acessível, disponível, ou um líder de bairro, uma liderança de bairro, que, de repente, optou por isso, não tem nível superior, não teve oportunidade, ou também a gente precisa de pessoas atuando nas mais diversas áreas para a gente construir uma sociedade plural, né? E aí ela vê nessa pessoa uma pessoa que vai representá-la aqui na Câmara. Será que todos os PhDs estarão tão acessíveis a toda essa população? Então, a gente faz essas indagações para os nossos jovens, para eles, de repente, construírem uma ideia diferente do que eles imaginam que seja o ideal para a formação de um vereador. E a gente já, na questão da representatividade, a gente já quebra essa questão aí de que vereador tem que ter nível superior. Se é representativo, talvez não, porque não é todo mundo que tem nível superior. E para que tanto dinheiro gasto? Porque as pessoas precisam entender que essa casa é interdependente do executivo e ela é necessária, que é a casa do povo, as pessoas precisam
Tem gente lá na Câmara que a gente faz as palestras ou faz os projetos que nunca entraram na Câmara. A maioria das pessoas nunca acompanhou uma sessão. Nós temos um projeto lá que chama Câmara Universitária. Imaginem, uma jovem que faz engenharia civil na Unicamp. Não é todo mundo que faz engenharia civil na Unicamp. Ela não sabia que podia assistir uma sessão. Ela não sabia. Ela já passou, então, por todo o ensino regular. Vejam, quando a gente fala ali da falha da educação regular, não é uma crítica, de forma alguma. É só dizer que a escola do parlamento vai ser um apoio para a Secretaria de Educação, para ferramentalizar esses profissionais, para tornar essa ligação entre a educação e essa casa mais acessível, para a gente criar juntos os projetos, né, para envolver, de fato, esses formadores de opinião e tornar essa dinâmica mais tranquila e mais fácil. Então, a gente precisa mudar esses números. A criação da escola do Legislativo, então, agora, semana que vem, Nelly, vamos fazer uma pesquisa aí, todo mundo que passar na frente da Câmara vai falar, nossa, super confio na Câmara de Cesário Lange. Gente, não é assim. Eu trabalho com educação, sou filha de professores. Trabalhar com educação é um processo. E trabalhar com educação legislativa não é diferente disso. Vai vir todas as dificuldades. A escola do parlamento ela ainda está inserida dentro de um ambiente político. Então, a gente precisa ter claramente essa questão consolidada. Por isso que eu falo que a instalação de uma escola do legislativo é um ganho de todos. Base, oposição, a gente sabe que essa casa é uma casa de discussão, mas como a escola é institucional, é extremamente importante que todos os vereadores, servidores, comissionados ou não, população, vejam a escola do parlamento como um presente para o município. E cada um, dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, colabore para que isso se consolide cada vez mais e que seja uma ferramenta estratégica e fundamental para o fortalecimento, especialmente desse poder, mas nesse caso específico aqui de Cesário Lange, eu creio que possa reverberar para os demais poderes nas parcerias que vocês vão fazer. Eu esqueci de dizer que eu sou avó da Maria. Faltou ali no meu currículo. Sou avó da Maria, uma bebezinha de um aninho. Então, a gente já viu aqui por quê? Porque está na Constituição Federal. Para que serve? Então, a Escola do Legislativo, a missão principal da Escola do Legislativo, como diz lá no artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, capacitar os servidores e aproveitar as ações realizadas pela escola para fim de carreira. Está previsto lá. Mas aí a gente vai parar nisso? Não. Capacitar parlamentares também. Por quê? A gente conversando com o Otávio, que foi buscar a gente lá em Itapevi, a gente estava ontem na inauguração dos 10 anos da escola de Itapevi, que o presidente da Associação Brasileira é o diretor lá, procurador Roberto Lamari. Ele falou que houve uma mudança drástica aqui. Muitos dos vereadores são de primeiro mandato. Então, é muito natural, e lá em Campinas também houve uma renovação aí de 1/3, pelo menos, dos vereadores. É muito natural que os vereadores, mesmo eleitos, depois de eleitos, eles vão descobrir o que é ser, de fato, vereador depois de eleitos. Porque não é comum, não é do dia a dia das pessoas o processo legislativo, as ferramentas, não sabe. A própria linguagem, inclusive foi agora publicado aí que a gente tem que ter uma linguagem simples, né, nos poderes. Moção, requerimento, projeto de lei, resolução, são palavras, quórum, questão de ordem, que são palavras que fazem parte do dia a dia de um poder legislativo que não é familiar para a maioria das pessoas. Então, e para o próprio vereador, quando eleito, a assessoria quando eleita. Está trabalhando lá na base, trabalhando lá nos seus bairros e chega eleito aqui. Então, é papel da Escola do Legislativo também fazer essa integração de nova legislatura, principalmente, e depois manter esses servidores, esses comissionados, esses vereadores capacitados nas questões que são inerentes às suas atividades, para que eles possam cada vez mais poder desempenhar o papel como vereador. A gente está aqui para ferramentalizar os vereadores para bem exercer a sua atividade como parlamentar.
E aí tem que ter uma linha, é uma linha tênue, mas é uma linha necessária entre a capacitação técnica do parlamentar e a atividade política do parlamentar, que aí ele vai ser independente para fazer da maneira como ele achar mais adequado, mas com o conhecimento necessário que a escola pode colaborar com isso. Promover a educação para a cidadania aí nos mais diversos públicos, pelo estado todo. Lá em Campinas, a gente trabalha desde a educação infantil. Então, imagina, a criança descobrir esse espaço aqui, sabe? Sentar nessa cadeira. Ser vereador mirim por um dia. Poder defender uma ideia lá da sua escola. São tantos projetos que são realizados pelo Brasil afora, que depois eu vou inserir vocês, quais quiserem. Sei que tem aqui muitos vereadores e presidentes de câmaras também de outros municípios. Já parabenizo vocês pela ação, porque isso é fundamental também. Vai fortalecer Cesário Lange, mas a gente precisa fortalecer o poder legislativo como um todo, porque as cidades também se interrelacionam, né? Tem relações ali comerciais, e o Estado de São Paulo e o Brasil, e a gente é uma potência dentro do Brasil. Então, fortalecendo o Estado de São Paulo, o poder legislativo do Estado de São Paulo como um todo, a gente está fazendo o nosso papel. E a gente tem, desde, então, educação infantil, como eu falei, aos mais variados públicos. Aí vocês vão verificando, à medida das necessidades, da realidade do município, os projetos que vocês podem ir desenvolvendo, que são inúmeros, para desmistificar esse espaço, para que as pessoas se sintam bem aqui. E imagina, essa criança chega em casa, ela vai contar para o pai e para a mãe que ela foi lá, ela vai dar uma outra visão para essas famílias do que a Câmara. Diferente daquilo que acontece lá na mídia, que acontece lá no jornal, que a gente sabe que eles só falam mal da gente, que a gente não trabalha, e mistura todo mundo. Ninguém trabalha, a gente precisa, todo mundo que está aqui envolvido, vocês vão ser agentes para a gente transformar essa realidade, que não vai acontecer do dia para a noite, mas se vierem aqui 30 jovens e um deles sair daqui com uma visão um pouco diferente, eu fui lá na Câmara, parece que não é isso que eles estão falando aí no jornal, não. A gente já está plantando a sementinha. Melhorar a qualidade da atividade legislativa e aproximar o poder legislativo da sociedade, nesses mais variados exemplos que a gente falou aqui. E o público-alvo das escolas do Legislativo? Então, para quem? Para servidores, capacitação técnica, para parlamentares, como a gente já conversou, para estudantes e jovens. As parcerias, elas são fundamentais. Então, é muito importante, senhores parlamentares, presidentes de câmaras, que vocês tenham uma pessoa dedicada à escola do Legislativo para ter tempo para pensar essas parcerias, buscar as oportunidades. Se juntar à nossa rede do Estado, porque a gente está fazendo um movimento muito forte dentro do Estado, de intercâmbio entre as câmaras. Então, assim, eu já fiz o convite para o Dr. Murilo estar em Campinas com a gente, e muito provavelmente nós podemos movimentar outras câmaras para vir aqui fazer palestras até gratuitas. Ah, mas, Nelly, para sempre eu vou ter como construir uma escola sem dinheiro, sem orçamento? Não. Né? Eu falo que, quando eu converso com o presidente de Câmara, para começar uma escola do Legislativo, para instalar uma escola do Legislativo, a primeira coisa que precisa é vontade política. Porque quem está com a caneta na mão são os parlamentares, e aqui a gente viu que já tem essa vontade. E depois a gente precisa organizar isso para que ela possa se consolidar, porque você não vai conseguir palestrantes de maneira gratuita, cortesia, a vida toda, para falar principalmente de atividades que são muito técnicas, muitas vezes, né? Lideranças comunitárias e sociedade civil, então parcerias com as faculdades, com a OAB, trazer essas pessoas para próximo da Câmara. Quando a população começa a ver, olha, fui numa atividade lá e tinha a escola do parlamento da Câmara, junto com a OAB. Por que eu citei a OAB? Porque, normalmente, a OAB é uma instituição que as pessoas confiam um pouquinho mais. Talvez, se a gente for olhar para aqueles números que eu falei, na mesma pesquisa, se for não, eu li a pesquisa, outras instituições, elas têm um nível de confiança da população maior. Então, se a gente consegue estabelecer essas parcerias, naturalmente, isso vai
reforçando o nosso nível de confiança. Se a OAB está ligado com eles, então a gente vai construindo essa confiança da população de uma forma mais sistemática. E cidadãos em geral, porque a gente também, pela Escola do Legislativo, a gente vai verificar ali quais são as temáticas que estão afligindo a população de uma maneira geral. Então, uma coisa que é recorrente. Todo mundo sabe o que é dengue, todo mundo fala de dengue toda hora. Mas é porque todo mundo sabe que a gente não vai falar mais? Porque a epidemia ela não está controlada, né? Então, a gente precisa trazer profissionais, trazer as pessoas engajadas, criar políticas públicas para enfrentar essas questões que estão aí no dia a dia das pessoas. E é importante também que a escola crie um planejamento dessas ações. E, muitas vezes, vão aparecer outras temáticas que elas são sazonais. Então, não estava previsto, mas aconteceu. Lá em Campinas, posso dar um exemplo para vocês. Nós tivemos muitos movimentos de violência nas escolas, pelo Brasil. Aquele monte de violência nas escolas. Então, nós trouxemos profissionais para falar sobre isso. E como que as pessoas e as políticas públicas e os parlamentares vão se comportar para a gente discutir e conversar. E isso sempre... Depois dessas discussões, normalmente, os parlamentares que têm a prerrogativa de propor essas políticas públicas, de legislar a respeito disso, fazem o papel deles e aí a gente vai fazendo a roda movimentar. Então, esse público é muito amplo. A gente discute sempre nos nossos encontros nacionais, e de repente aparece lá, e é importante que vocês estejam na rede, e tal assunto, é papel da Escola do Legislativo? Pela experiência que a gente tem, eu sempre oriento que a gente não deve, né, invadir a área de atuação de outros poderes. Então, dar curso de datilografia, por exemplo. Curso de datilografia, nossa, fui lá quando era jovem, né? Vai dar curso de informática. Se for para os servidores da casa, para aprender a manipular melhor o sistema, por exemplo, faz muito sentido. Se for para um determinado público, desde que o objetivo disso seja aproximar esse jovem da Câmara, também. Agora, só pela qualificação técnica, talvez tenha outro órgão que já tenha esse escopo bem definido. E aí a gente precisa ter aí o conselho da escola, os dirigentes da escola precisam ter cuidado com relação à abordagem da Escola do Legislativo, para a gente não perder um pouco o foco, né? Então, o objetivo final é sempre mostrar para as pessoas para que serve essa casa, qual é o papel do vereador, fortalecer o papel do vereador, desmistificar esses espaços. E esse tem que ser ali o pano de fundo da Escola do Parlamento. O movimento em números. Então, nós temos cerca de 130 escolas do Legislativo no estado de São Paulo e cerca de 600 escolas do Legislativo no Brasil, sendo que todas as assembleias e todos os tribunais de contas têm as suas escolas também, já constituídas no Brasil. É uma rede muito forte, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Então, entrem na rede, se aproximem, participem dos encontros. Nós fazemos 2 encontros estaduais, o próximo, já coloquem na agenda todos os presidentes de Câmara, todos os vereadores, todas as pessoas. No dia 20 de março de 2026, nós faremos um encontro estadual em Barueri. E tem também 2 encontros anuais de nível Brasil, que também acho que é muito importante quem estiver na rede poder se filiar à BEL, poder se filiar à PEL, participar desses encontros, porque você volta desses encontros sempre com excelentes ideias, porque eu costumo dizer que já inventaram a roda. As pessoas que já estão na caminhada, por exemplo, tem escolas do Legislativo de Minas que já existem há 40 anos. Então, eles já têm uma caminhada, eles já conseguem. Inclusive, foi uma das primeiras visitas que a gente fez quando foi instalar lá em Campinas, em Minas. Porque as pessoas já testaram, já sabem o que funcionou, e aí só podem colaborar com a gente, né? A democracia não funciona de modo automático. Felizmente, depois de toda essa conversa, depois de toda essa reflexão, depois de todas as experiências que vocês naturalmente já têm
lidando aí com a vida pública, como servidores, como parlamentares, atuando no dia a dia, a gente já sabe o que é necessário para formar cidadãos capazes de construir e sustentar práticas democráticas. E essa é mais uma iniciativa para a gente fortalecer cada vez mais isso. E eu espero que todas as pessoas que estão aqui trabalhem diariamente para que essa escola seja cada vez mais uma referência aqui na região. Então, formação instrucional, esses são os pilares e as missões da Escola do Legislativo, Escola do Parlamento. Formação instrucional, que a gente já conversou bastante a respeito disso. Sensibilização e conscientização das pessoas, todas que tiverem contato com a Escola do Parlamento. E essa atuação em rede, que é fundamental também para que a gente possa se fortalecer cada vez mais e fortalecer o poder. E o que não é educação política para a democracia? Programas educativos e práticas voltadas à disseminação de uma determinada ideologia política. A escola do legislativo, a escola do parlamento, ela é institucional. O mandato do vereador, as ideias dos parlamentares, elas precisam e devem ser preservadas dentro do campo de atuação, mas a escola ela não pode ser contaminada por ideologias partidárias, porque a gente corre o risco de rachar essa estrutura. Então, por óbvio, há ganho político para todos os envolvidos no projeto. Isso é natural, porque o vereador vai ter a prerrogativa de convidar lá a escola do bairro para participar aqui, ele vai fazer ali os seus cumprimentos, eu não sei como que a escola vai organizar essa forma. Mas sem adentrar na questão ideológica, principalmente com os jovens, sabe? São inúmeros os projetos que podem ser desenvolvidos, mas a gente não pode perder de vista que a escola do parlamento ela é institucional. Então, ela representa a Câmara e não o vereador A ou B ou C. Quais são os desafios, então, para se consolidar uma escola do parlamento? Construir uma autonomia para o desempenho de suas funções. Então, decisória, é importante que os agentes políticos da casa definam ali um corpo técnico para a escola e confiem nessas pessoas para conduzir, né, porque, naturalmente, ali no dia a dia, vejam, o presidente hoje, infelizmente, ele não pode estar aqui presente porque ele tem as suas atividades. Mas isso não quer dizer que ele não apoia, né? Já, mais uma vez, cumprimento o presidente dessa casa pela iniciativa e fica um legado para todos os parlamentares envolvidos, porque foi nessa gestão que a escola foi criada. Isso aí ninguém vai esquecer. Eu nunca vou esquecer que lá em Campinas, quem criou a escola do parlamento foi o presidente Thiago Ferrari. A gente não esquece. Então, fica para a história, né? Mas, na correria do dia a dia, os parlamentares têm as suas atividades. Então, a equipe técnica da escola ela tem que ter o mínimo de autonomia decisória, programática e orçamentária. Então, claro, dentro da realidade da Câmara, da realidade do município, mas isso é necessário para que a escola possa ali manter as suas atividades, né? Fortalecer a sua presença pública e a sua relação com a população. Como eu falei, institucional, essas parcerias elas precisam também ser divulgadas. Uma coisa que a gente fala sempre nos nossos encontros. Mais do que fazer, a gente precisa mostrar que fez. É importantíssimo que tenha uma publicidade das coisas que estão sendo feitas, sempre com viés institucional. Então, não vai dar mais holofote para vereador A ou vereador B, porque aí começa a ter os conflitos que a gente sabe que é natural, né? Mas é sempre colocar a Câmara, a escola do parlamento da Câmara, né, como promotora das ações. E precisa publicizar isso, sim, para toda a população, para a região, enfim, aos 4 ventos. Conhecer e interagir de modo eficaz com os processos e dinâmicas próprios do sistema de ensino. A parceria com a Secretaria de Educação, eu acho que é assim, o carro-chefe da Escola do Parlamento.
mas ela precisa ser feita também. Imagina lá em Campinas, uma cidade de 1.200.000 habitantes. Enorme a cidade. Imagina o tanto de gente que a gente pode trazer para dentro da Câmara. Hoje a gente traz muito menos do que a gente gostaria. Mas numa cidade desse tamanho, desse porte, vocês conseguem estabelecer uma parceria com a Secretaria de Educação muito estreita, para que eles entendam que essa é mais uma ferramenta que vai colaborar lá no dia a dia dos projetos que eles vão realizar. E sempre de forma institucional. Então, e essas pessoas são formadoras de opinião também, e elas vão sair daqui com uma imagem mais positiva da Câmara, do papel do vereador, vão conseguir nos ajudar nesse projeto. Então, de fato, é uma parceria. Todo mundo ganha e todo mundo tem o seu papel ali. Mais desafios. Mover-se na agenda política competitiva com a pluralidade ideológica de representação. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Então, a escola ela é institucional, mas os vereadores são sempre muito bem-vindos. Nossa, é fundamental que os vereadores participem, que o vereador mostre que apoia, que está ali todo dia. E assim, faz muita diferença para esses jovens, eu posso colocar da nossa experiência lá, vir aqui e assistir uma palestra técnica, mas ter a figura dos parlamentares. Eles querem saber quem são os vereadores. A gente orienta os nossos jovens lá, inclusive, a seguir o Instagram da Câmara, a seguir o Instagram de todos os vereadores. Eles precisam saber o que os vereadores estão fazendo. Até porque muitos desses jovens que vão vir aqui são eleitores na próxima. Então, a gente não vai colocar eles aqui dentro para pedir voto para o vereador, mas a gente vai dizer, acompanhe. Hoje em dia, a gente tem acesso às mais diversas plataformas, então, sigam os vereadores, acompanhem o trabalho que está sendo realizado, até para a gente também mostrar o quanto que esses vereadores trabalham, e trabalham muito. Criar e ampliar ações compartilhadas com escolas semelhantes, gerando sinergia e eficácia. A questão da rede, que eu falei, de ser um polo de referência na região. Eu tenho certeza que Cesário Lange já começou ali com o pé direito com relação a isso. Gente, fico à disposição de vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, fico à disposição. Então, nós estamos lá na Câmara de Campinas, eu sou presidente da ABEL por esse biênio 2025-2027, mas em Campinas eu vou ficar lá muitos anos ainda até aposentar, né? É pertinho daqui, vocês são muito bem-vindos a Campinas, em todos os eventos que a gente fizer, quiserem estar lá com a gente para conhecer a nossa estrutura, todos os municípios que estão aqui representados. Enquanto eu estiver na presidência da APEL também, estou aqui para dar todo o suporte para que vocês possam constituir as escolas do Legislativo nos seus municípios. Parabenizar mais uma vez todos os envolvidos na construção dessa escola do Parlamento aqui de Cesário Lange, que já nasceu grande, viu, Murilo? Parabéns mesmo. E aí fico à disposição de vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, queiram contribuir com essa nossa conversa, porque, como eu falei no começo, a gente não tem aí a pretensão de vir aqui dizer para vocês como deve ou como não deve ser, é só um bate-papo, é só trazer a nossa experiência e colocar algumas indagações, algumas coisas para a gente refletir sobre como a gente pode colaborar e o quanto que esse momento aqui é significativo e potente para a nossa vida, né? Porque a gente vive poder legislativo, eu sou servidora de carreira e eu me orgulho muito de dizer, porque é natural que o vereador, se ele optou para fazer isso na vida, vocês são agentes políticos, tem as agruras do dia a dia, as dificuldades, né? E os comissionados também, muitas vezes, às vezes, eles falam, como que eu não vou defender uma coisa que está levando o meu... Mas, como servidora de carreira, eu me sinto muito orgulhosa de dizer que eu amo o poder legislativo. E eu faço questão de ter orgulho de estar com o crachá da Câmara e poder sair da Câmara e ir para a padaria comprar o pão para comer no lanchinho da tarde, sem medo das pessoas olharem para o meu crachá e falar, nossa, mais uma que não faz nada. Porque com algumas instituições públicas, não acontece assim. Se um filho, ou um sobrinho, ou qualquer pessoa chegar e falar assim, passei no concurso do Ministério Público,
as pessoas vão falar, nossa, agora passei no concurso da Câmara. A gente precisa mudar essa imagem, porque a gente escolheu, todo mundo que está aqui, escolheu o poder legislativo ou executivo, senhor vice-prefeito, como vida, é a nossa vida. Então, tudo que a gente puder colaborar para que as pessoas tenham uma imagem mais positiva do que é a nossa vida, eu acho que é fundamental. Fico à disposição, caso queira fazer alguma pergunta. Se não, agradeço e fico sempre à disposição de vocês para que a gente possa trabalhar junto. Por favor. Quero agradecer, meu nome é Guga Bezerra. Quero agradecer a todos presentes aqui nessa palestra, né? A pergunta que eu queria fazer para a senhora é o seguinte: essa escola ela vai funcionar com o chamado dos vereadores, com data marcada, e outra pergunta já junto. Eu acho que uma boa parte da política ser um pouco complicada é os próprios as pessoas da casa, que às vezes faz pouco caso e deixa a mercê, né? E a população acaba ficando jogando pedras nos bons por causa dos ruins. Muito obrigado. Bom, cada escola ela vai estabelecer ali a sua dinâmica, né? Então, a gente sempre orienta que as escolas elas criem um planejamento. Lá em Campinas, a gente faz esse planejamento, estou finalizando o planejamento agora, a gente já apresenta para a diretoria geral e para a presidência da casa uma aprovação prévia desse planejamento, por isso que eu falo ali de autonomia organizacional, de mínima autonomia, para que, virou o ano, a gente comece a fazer as ações já planejadas. Eventualmente, pode surgir alguma ideia que vai ser avaliada. Questão orçamentária, questão de tempo, agenda, os espaços também não são múltiplos, né? Assim como aqui, acredito, lá em Campinas, a gente divide os espaços da casa com as reuniões de comissões, com a sessão. Então, a gente precisa criar uma agenda conciliando todas essas nuances aí. Mas eu acho que os vereadores são sempre muito bem-vindos diante de propor iniciativas para a escola, que aí vai ter ali o viés de fazer isso ser institucional. E quando a gente... Lá qual que é o município, vereador? É aqui mesmo, Cesário? Cesário. Quando as pessoas elas ficam imbuídas de que todo mundo ganha com isso, eu acho que começa a ficar um pouco mais fácil. A gente, como eu falei, é um movimento, não é do dia para a noite. Mas quando as pessoas começam a perceber que elas ganham e todo mundo ganha, todos os servidores, todos os parlamentares vão ter algum ganho com esse movimento da escola. Esse cenário vai ficando mais tranquilo, ele vai ficando menos competitivo, entendeu? Quando você olha para a atuação da escola do parlamento, porque ela não é mais uma figura além dos 11 vereadores da casa. Ela é o pano de fundo para a atuação de todos os vereadores. Então, a escola é da Câmara e ela está aqui para auxiliar todos os vereadores a bem exercer a sua atividade como parlamentar e receber também todos os eleitores desses vereadores, dentro de um planejamento, de uma coisa instituída pela casa como adequada. Não sei se respondi sua pergunta. Mais alguma pergunta? Então, eu vou convidar vocês agora para a gente assistir o vídeo institucional da APEL. Você sabia que, em todo o estado de São Paulo, existem escolas do Legislativo que trabalham todos os dias pela qualificação dos servidores públicos e o fortalecimento da democracia? A APEL, Associação Paulista de Escolas do Legislativo e de Contas, é a ponte que une essas instituições, promovendo conhecimento, integração e inovação no serviço público.
fundada em 2017 com o propósito de conectar as escolas legislativas do Estado de Eu tô São nessa Paulo, foto aí. a APEL atua como rede de apoio e articulação. Através de encontros, formações, Esse foi em Campinas. intercâmbios e projetos conjuntos, a APEL fortalece o papel educador do Legislativo e contribui para a valorização dos vereadores e vereadoras em suas funções. Com representatividade, pluralidade e cooperação, a associação fomenta o debate de boas práticas e políticas públicas, respeitando as realidades locais de cada município. Um legislativo forte começa com servidores capacitados e comprometidos com a ética e a cidadania. A formação contínua é a chave para um serviço público mais eficiente, acessível e transformador. E é por isso que a APEL acredita no poder da educação para transformar instituições e, com elas, transformar vidas. Se a sua escola ainda não faz parte da APEL, este é o momento. Junte-se a nós e fortaleça sua rede, compartilhe saberes e amplie horizontes. A APEL é feita por quem acredita no poder da educação legislativa. Esse é o Dr. Venha Roberto fazer Lamar. parte desse movimento. APEL, conectando saberes, transformando o legislativo. Só para finalizar, esse movimento em rede, né, da APEL, da ABEL, ele é muito importante porque, exemplo, estive esse ano lá no ILB, que é o Instituto Legislativo Brasileiro, que é a escola do Parlamento do Senado Federal, né, que faz o portal modelo, que tem o programa Interleges. Nós trouxemos eles no nosso último encontro, eles tiveram uma sala temática lá em Campinas para auxiliar as câmaras e fazem isso de maneira gratuita, sem custo algum. Todas as câmaras podem, inclusive, firmar um acordo de cooperação técnica com o ILB e promover oficinas que são ministradas pelo Interlege sem custo também, eles vêm nas câmaras. Depois a gente pode fornecer para vocês todos o passo a passo para vocês se filiarem. E são muitas as parcerias que a gente vem firmando. Então, exemplo, nós já recebemos, nesses 12 anos de Campinas, muitas doações de muitos exemplares. Vocês podem receber também algumas doações desses exemplares e depois eles podem ser adquiridos, porque como o Senado Federal é exclusivo na publicação disso daqui, custa acho que R$5, R$6 um exemplar físico disso daqui. Mas ele tem lá na gráfica do Senado para baixar o digital sem custo algum. Então, você pode encaminhar isso para todas as escolas, para todos os educadores, para todos os jovens que vierem para cá. Então, é conhecimento, né? Tá aqui uma coisa já consolidada, 10 anos. A Constituição, a coleção toda, inclusive, eles podem doar. Ontem estivemos na LESP, firmamos uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, que contemplou Campinas como Câmara Parceira do Combate ao Tabagismo. Foram 10 câmaras contempladas agora em 2027, mas a gente já estabeleceu uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde para expandir isso para todas as escolas do Legislativo do Estado. Então, tenho certeza que o ano que vem, Cesário Lange estará lá na LESP recebendo o reconhecimento de que é uma Câmara parceira do combate ao tabagismo. Por quê? Os nossos jovens estão sendo ali ludibriados pela indústria de que o cigarro eletrônico não faz mal. E a gente precisa trabalhar nesse sentido, né? Tem vereadores que têm essa pauta como pauta de governo, né? De campanha e tudo mais. Então, também essas parcerias que trazem essas palestras para dentro da Câmara de forma gratuita. Então, são inúmeras parcerias que a gente já conseguiu
estabelecer aí, vocês podem participar da Rede Sustentabilidade, junto do Senado Federal. São, assim, inúmeras parcerias que a gente vem buscando para que as câmaras se fortaleçam, e dentro da nossa plataforma de gestão desse biênio 2025 e 2027 é que juntos somos mais fortes. Então, cada câmara tem a sua peculiaridade, cada município tem a sua realidade, mas a gente acredita que juntos somos mais fortes, e muita gente já fez muita coisa boa, que pode ser copiada, que pode ser reinventada, que pode ser reformulada, e a gente também tem muito que aprender com quem está começando. Então, fico à disposição de todos vocês, agradeço mais uma vez por estar aqui nesse momento que é histórico para a Câmara de Cesário Lange, e muito obrigada pelo tempo que vocês se dispuseram em estar aqui. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Nelly, pela palestra. Eu gostaria de convidar agora o vice-presidente a ocupar novamente o seu lugar, o vice-prefeito e a primeira secretária, por gentileza, também os demais vereadores, para nós encerrarmos a solenidade. Eu convido o vereador Luciano nesse momento para realizar um breve agradecimento e para fazer a entrega do certificado e da placa. Bem, para a gente não se alongar demais, né? Mas eu quero aqui externar realmente meus sinceros agradecimentos a todos que participaram dessa sessão com a gente, registrar a nossa gratidão à mesa diretora da Câmara pelo apoio, pelo incentivo, aos vereadores que são parceiros realmente dessa empreitada. Estamos começando, doutor Murilo, é um caminhar. Agradecer aqui ao doutor Murilo pelo apoio, a Eni, que é a nossa colaboradora, aos servidores desta casa, né, que a Câmara pequena a gente movimenta todo mundo, né, para fazer um evento. Agradecer também o André, que nos prestigia, né? Leve nosso abraço ao prefeito, nosso agradecimento às secretárias que aqui estiveram, que estão. Pedir ao Tiago Gonzaga que leve um forte abraço ao deputado Vitão do Cachorrão, parceiro nosso aqui de Cesário Lange, sempre presente aí nas nossas indicações, e a todos, né? E a Nelly, que despendeu aí seu tempo para nos prestigiar, para estar aqui com a gente, trazendo o seu conhecimento, né? E realmente vamos buscar essas parcerias, né? Vamos sempre estar em contato, né? Para que a gente possa fortalecer a escola do parlamento aqui de Cesário Lange e fortalecer a nossa comunidade, né? Nessa participação que é importante, fazer essa imersão, né? E encurtar essas distâncias, né, da nossa população com os poderes constituídos. Isso é de suma importância, é nisso que a gente acredita. Nesse momento, nós vamos fazer uma entrega à Nelly de uma placa, né, e do diploma da palestra, e eu pediria que a vereadora Daniele, juntamente com a vereadora Jô, né, viesse aqui ao centro da Câmara, do nosso plenário, que juntamente vamos fazer junto essa entrega. E por que eu faço essa distinção, né? Falei para a Nelly logo que ela chegou aqui, né? Ficamos 20 anos nesta casa sem ter mulheres no parlamento, né? E nesta legislatura conseguimos trazer 2 mulheres. E eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum dessa participação das mulheres, né, no legislativo, no executivo, no judiciário. Eu acho que nós precisamos ter essa presença feminina, né? E olha que, apesar de já ter sido indicado, né, mas estamos aí ficando sem o Supremo Tribunal sem uma mulher, né? Porque recentemente eu vi a notícia nos jornais que a ministra Carmen Lúcia está pensando em antecipar, inclusive, a aposentadoria dela. Então, realmente,
eu acho que é importante essa presença feminina, né, em todos os setores da nossa sociedade, essa participação. Então, vereadora Dani, vereadora João, vamos comigo entregar a placa à nossa querida Nelly, né, agradecendo realmente a sua presença. E antes da gente, depois de encerrar, presidente, vamos fazer a foto oficial do evento e pediria também que os senhores que estão aqui presentes para participar de uma foto com a gente. Senão fica parecendo 2 de pausa atrás. Como eu falei, a gente precisa da publicidade, então precisa das fotos para publicar, né? A Escola do Parlamento Márcio Antônio de Camargo Barros tem a honra de reconhecer e agradecer a senhora Nelly Monteiro Castanheira pela participação como primeira palestrante na sessão solene de instalação da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Cesário Lange. Com gratidão e respeito, celebramos essa trajetória inspiradora. Cesário Lange, 28 de novembro de 2025. Para mim é uma imensa alegria estar aqui participando desse momento histórico, como eu falei para vocês. E quando a gente estava finalizando ali, eu lembrei de um texto que eu vi, uma história que eu vi, que eles perguntavam uma vez para uma moça que estava limpando o chão da NASA, o que ela estava fazendo ali. Faxineira da NASA. E ao invés dela responder assim, estou limpando o chão, estou aqui cumprindo meu trabalho limpando o chão. Não, ela falou assim, estou aqui para contribuir para levar o homem à Lua. E é com esse espírito que todas as pessoas diretamente ligadas aos poderes legislativos e a todos os órgãos públicos, para a gente mudar essa imagem que as pessoas têm de servidores públicos e agentes políticos, nós todos estamos aqui para mudar a imagem da população, para que eles vejam necessário esse poder, para que eles vejam como que isso faz parte do dia a dia deles e como a atuação do vereador impacta diretamente na vida deles. Então, independente da área em que você esteja ligado ao Poder Legislativo, é esse o espírito que a gente precisa ter, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigada.
Gostaria de agradecer a Deus pela essa sessão solene realizada, agradecer ao vice-prefeito André, primeira secretária, a todos os vereadores que compõem a mesa. Também queria agradecer às autoridades e os senhores vereadores de todos os convidados e convidadas. Encerro a presente sessão solene. Um bom dia a todos.